caminho só você pode escolher. A escolha está entre você guiar ou deixar que Deus o guie para você. Se decidir guiar, Deus respeitará a tua decisão. O mundo vai te receber, mas depois te tirará ao chão. No início parece a escolha certa, porque é fácil o caminhar. Então você se entrega e deixa a vida te levar. Sim, a vida te leva, porém tu não viverá. Nesse caso a vida é morte, ela te cega, e ao abismo te guiará. No abismo se abrirão teus olhos, para que tu possa ver que está tudo destruído e que não há mais sentido para viver. Nesse momento, lembrará da tua decisão, vendo o erro que cometeu, seguindo o teu coração. Mas o Deus que tu abandonaste nunca te abandonou. Ele sempre esteve ali. Ele sempre te amou. E Ele abrirá teus olhos para um novo caminho, para a verdadeira vida através de Jesus Cristo. Um caminho reto e estreito, que por Jesus será guiado. Você poderá até cair, mas logo será levantado. Jesus é o caminho certo e nos dá o sentido e a direção. O destino é eterno, mas depende da nossa decisão. Meus irmãos, a graça e a paz de Jesus Cristo. Hoje é quarta-feira, 22 de abril. Estamos reunidos para mais um culto de oração. Esse tempo de isolamento social
traz muitas incertezas. Ficamos preocupados, mesmo tomando as devidas precauções. Não sabemos quando vai terminar, não sabemos as consequências de tudo que está acontecendo. É uma situação nova para todos nós. Essas incertezas podem gerar ansiedade e pânico, e isto me preocupa. Quero ler com os irmãos o texto bíblico que está em Atos, no capítulo 27, dos versículos 13 a 26. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso, levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva, passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda. Foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-o, lançaram mãos de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora, com as próprias mãos, a armação do navio, não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado esse dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo que me foi dito. Devemos ser arremessados para alguma ilha. Após ser preso, Paulo foi enviado para Roma. A viagem para a Itália demorou mais do que o previsto, e com muita dificuldade chegaram à ilha de Creta. Como estava se aproximando o inverno, Paulo alertou os responsáveis pela viagem sobre o perigo de viajar nesse período e os aconselhou a não prosseguir a viagem, mas o oficial romano não seguiu o seu conselho. Vamos ler Atos 28, 27, de 9 a 11. Versículo 9. Tínhamos perdido muito tempo, e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum, que é o dia da expiação, que é celebrado entre setembro e outubro, antes do inverno. Por isso Paulo os advertiu. Versículo 10. Senhores, vejo que a vossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do navio e do dono do navio. Aqui eu aprendo que é importante buscarmos bons conselhos e que decisões erradas podem nos prejudicar. No versículo 13 do capítulo 28, diz assim: começando a soprar o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso, levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Por pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade,
sem poder resistir ao vento, assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Pouco tempo depois que eles partiram de Creta rumo à Itália, foram pegos de surpresa por uma grande tempestade e ficaram à deriva. Após passados vários dias da grande tempestade, Lucas relata que todos perderam a esperança de salvamento. Aqui eu posso aprender que as situações inesperadas acontecem e elas estão fora do nosso controle. E também que o nosso planejamento falha. No versículo 22 ao 26, diz assim: Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham bom ânimo, senhores. Creia em Deus, que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Aqui Paulo tem uma palavra de consolo de Deus, que diz para ele continuar testemunhando a Jesus. Vale lembrar que anteriormente, em Atos 23:11, o Senhor apareceu para Paulo e disse: Coragem, assim como você testemunhou a respeito de mim em Jerusalém, deverá testemunhar em Roma. Paulo recomenda que todos os que estão no navio tenham coragem e confiem em Deus, que por sua graça iria poupar a vida de todos. Continuando a leitura, nós percebemos que após o naufrágio, todos chegaram à ilha de Malta, na Sicília. Chegaram sãos e salvos. Aqui aprendo que só Deus tem o controle de todas as coisas e a vontade dele prevalece. Posso concluir que nada, nenhuma circunstância e ninguém, nenhuma pessoa pode impedir o agir de Deus. As incertezas da vida não podem tirar do nosso ânimo. O meu desejo é que passemos essa situação com ânimo e com coragem, porque Deus está no controle de toda a situação. Lembra das palavras que Deus disse a Josué? Em Josué 1, dos versículos 1 a 9? Seja forte e corajoso. Tenha um bom momento de oração. Que Deus te abençoe.